Querido Deus, querido Senhor, grande é o teu nome, meu Deus. Toda a honra e toda a glória a ti e a mais ninguém. Pai querido, te agradeço pela vida, pela minha vida, pela vida de cada irmão e irmã que está aqui comigo. Obrigada, Senhor, porque podemos estar aqui na tua casa mais uma vez. Obrigada, Senhor, porque o Senhor respondeu às nossas orações e nós estamos aqui fazendo culto a ti. Obrigada, Senhor, o Senhor é bom. Glória ao teu nome. E em nome de Jesus, agora eu peço a Deus maravilhoso que o teu Espírito Santo esteja falando conosco nessa noite, nos ensinando a tua palavra, porque através do ensinamento da tua palavra nós recebemos libertação, conhecimento, vitória, sabedoria. Pai bendito, que eu desapareça, mas que o nome de Jesus seja glorificado. Espírito Santo, fala conosco. Em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus. Abra a tua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Graças a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 ao 49. Graças a Deus. Glória a Jesus. Amém? Vamos ler então. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 45. 1 Coríntios 15. Mas, desculpe, 45, né? Eu já estava no 46. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Amém? Jesus, fala conosco, Senhor. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Veja só, meus irmãos. Quem sabe você já tenha lido, né? Com certeza você já deve ter lido esse capítulo aqui, de 1 Coríntios. E talvez você tenha ficado pensando, mas teve outro Adão? Porque aqui está falando do primeiro e do último Adão, né? Então por quê? Por que está falando de um outro Adão aqui? Vamos entender isso hoje, né? Acredito que já tem alguns aqui que já sabem, mas vamos estar falando. Quando a palavra do Senhor diz ali, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, aqui nós temos que entender que, lá em Gênesis, quando Deus criou Adão, então primeiro ele fez Adão como um boneco de barro. Não tinha vida. Era como se fosse um manequim da loja ali, né? Um boneco. Aí diz que Deus soprou no nariz desse boneco. E ali então ele recebeu o espírito. E depois ele passou a ser, alma vivente. Então, sexta-feira nós ainda falamos um pouco aqui sobre isso no estudo bíblico.
E eu ainda comentei com os irmãos que aqui estavam o seguinte: você não tem uma alma, você é uma alma. Amém, irmãos? Porque as pessoas pensam, eu tenho uma alma. Não, você não tem uma alma, você é uma alma. O teu espírito é onde o Espírito Santo fala e mora. A tua alma é você, a tua personalidade, o teu caráter, os teus gostos. E o teu corpo é só uma casca, né? Então nós temos que entender que nós não somos corpo, alma e espírito. Não. Nós temos um espírito e um corpo e somos uma alma. Amém? Ficou entendido isso? Você não tem uma alma, você é uma alma. E aqui então, né, não vou ficar muito nesse assunto aqui, mas vamos entender então o que vem em seguida. No versículo 45 diz: o último Adão, porém, é espírito vivificante. Então olha só, Deus criou o Adão lá no jardim do Éden, né? Colocou ele no jardim do Éden e deu vida para ele. E Adão então começou a ser uma alma. E essa alma então vivente recebeu ordens de Deus, que todos nós conhecemos a história, que não era para ele comer do fruto proibido, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse ele morreria. E assim aconteceu. No dia que Adão e Eva comeram o fruto, eles morreram. Como assim, pastor? Eles continuaram vivos? Sim, eles continuaram vivos, mas no espírito eles tinham morrido. Eles continuaram vivos apenas no corpo, né? E aqui então está dizendo que o primeiro Adão foi feito alma vivente e o último Adão, porém, é espírito vivificante. Quem é esse último Adão? Alguns pastores, alguns pregadores e teólogos não dizem último Adão, dizem segundo Adão. Mas na realidade nós não devemos falar segundo Adão, e sim último Adão. Porque quando está falando aqui desse último Adão, está se referindo a Jesus. Amém? Esse último Adão aqui que a Bíblia está falando é Jesus. Se nós falássemos segundo Adão, porque teve o primeiro que pecou, e aí então está falando desse outro Adão, que alguns dizem segundo Adão. Mas falar segundo Adão pode nos dar a impressão que vai ter o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e assim vai. E não é assim. Jesus é um só. Então por isso foi o primeiro Adão, o Adão lá que pecou, e o último Adão, que é Jesus. Amém, irmãos? Então por que a Bíblia diz que Jesus é o último Adão? Veja só, quando Deus criou o primeiro Adão, qual era o propósito de Deus para Adão? Quando Deus deu vida então para aquele boneco que ele tinha criado, o propósito de Deus era que esse Adão, o primeiro, o que pecou, pudesse reproduzir aqui na terra seres, pessoas semelhantes a ele, para manifestar a glória de Deus. Amém, irmãos? Até aqui? Amém? Então, o propósito da criação, além de outras coisas, né? Eu não vou estar falando do louvor, da glória, para dar glória a Deus, mas Adão foi criado, então, à imagem e semelhança de Deus, para reproduzir seres, pessoas, assim como ele, que manifestassem a glória de Deus aqui nessa terra. Ou seja, pessoas que também seriam imagem e semelhança de Deus. Mas quando Adão pecou, ele danificou essa forma, esse molde de um ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Então ele
com o pecado dele, ele reproduziu homens pecadores igual a ele, que agora ele era um pecador, né? Depois que ele desobedeceu a Deus, então, e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele começou a gerar filhos. Nós sabemos que a Bíblia nos diz daí dos filhos de Adão e Eva, Caim, Abel, Sete e muitos outros, que a Bíblia não nos menciona o nome, mas que eles tiveram filhos e filhas. Só que esses filhos e filhas, então, de Adão e Eva, eles já vieram danificados, vamos dizer assim, com defeito de fabricação. Porque o propósito era que ele não pecasse, e quando ele tivesse filhos, esses filhos também viessem perfeitos, sem pecado, à imagem e semelhança de Deus. Mas quando ele pecou, então ele danificou, vamos dizer assim, que ele estragou o molde, ele estragou a forma dele mesmo que Deus tinha criado. Amém, irmãos? E aí, então, quando começaram a nascer, né, os filhos deles, já vieram, então, como homens pecadores, iguais a ele, iguais a nós hoje. Nós somos pecadores. Hoje, com uma diferença, já somos pecadores remidos, porque aceitamos a Jesus. Mas somos descendência de Adão, nós viemos de Adão e Eva. Então, cada ser humano que nasceu a partir de Adão e Eva já nasceu em pecado. Por quê? Porque o DNA foi corrompido. Então, aquele DNA de Deus santo, perfeito, puro, que Deus deu para Adão, no momento que ele soprou nas suas narinas, esse DNA foi corrompido pelo pecado. E daí, entrando o pecado no DNA humano, ou seja, no sangue humano, entrou a morte. Então, a morte veio através do pecado. Então, cada ser humano já veio defeituoso, vamos dizer assim. Defeito de fábrica. Por quê? Por causa de Adão, não por causa de Deus. Entendido até aqui, irmãos? Então, olha só. Se agora cada pessoa que nascesse já ia vir com o seu DNA contaminado pelo pecado, Deus não quis que isso acontecesse. Deus não queria isso. Deus criou o homem para viver sem pecado por toda a eternidade. Mas agora Deus quis dar uma solução para o ser humano que ele ama. Então ele mandou o último Adão. Podemos usar segundo Adão aqui, só para você entender. Mas ele mandou então Jesus. O último Adão, quer dizer, depois de Jesus não vai ter outro. Não tem necessidade, porque Jesus é perfeito. Amém, irmãos? Então, olha só. Quando Jesus veio a esse mundo, ele veio trazer para nós, de novo, aquela forma perfeita, aquela matriz perfeita de homem que Deus queria que habitasse a terra. Então, Jesus veio cumprir o propósito que Deus tinha dado para Adão, mas que Adão falhou. Então, Jesus veio cumprir o que Adão não cumpriu. Amém? Por isso, então, Jesus é chamado de o último Adão. Por quê? Porque ele veio trazer solução para o nosso pecado. Ele veio devolver para o nosso DNA a perfeição que Deus queria para nós antes de Adão pecar. Daí você pode dizer assim, tá, pastora, mas nós ainda pecamos, nós já temos Jesus, mas ainda pecamos? Sim, enquanto estivermos aqui nessa vida, nós ainda vamos pecar. Mas, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, então, Ele devolveu para nós as condições de sermos novamente aquela imagem e semelhança de Deus que Deus tinha dado para o primeiro Adão.
Então Jesus devolveu para nós as condições de que nós tivéssemos de novo o DNA de Deus em nós, em nossas veias, em nosso sangue, em nosso, agora me faltou a palavra, código genético, né? Então Jesus nos deu essa bênção. Enquanto estivermos aqui, ainda vamos pecar, ainda somos pecadores, mas com a fé no Senhor Jesus, nós nos tornamos espirituais, ou seja, pela fé, nós já não somos mais como Adão foi. Amém? Quem sabe você diga, pastora, está meio complicadinho. Mas olha só, somos descendentes de Adão, mas através de Jesus fazemos parte de uma nova raça. Porque a raça de ser humano, essa palavra raça talvez não ficasse, não estou falando assim de raça, de diferença de raças, estou falando raça, ser humano, tá? Essa raça humana, né, era para ser perfeita. Adão corrompeu com o seu pecado. Quando Jesus nasceu, então, e morreu na cruz por nós, ele veio nos trazer novamente essa possibilidade de nos tornarmos o homem que Deus queria que fôssemos antes do pecado. Amém? Então é uma nova matriz, é uma nova raça, entre aspas, podemos dizer assim. Somos diferentes dos outros que ainda não aceitaram Jesus, geneticamente, fisicamente, não somos melhores que eles. Mas quando nós olhamos para o sentido espiritual, aí nós temos essa vantagem. Já fazemos parte dessa nova raça que Jesus reconquistou na cruz, que tinha sido perdido pelo pecado de Adão. Agora nós já temos condições de ser novamente, ainda não somos aqui, mas quando chegarmos na glória, vamos ser por completo, então, essa nova raça, vamos dizer assim, essa pessoa de novo sem pecado. Ficou entendido, irmãos? Amém? Acho que eu não estou complicando, né? Então, olha só. Quando Jesus fez isso, então, ele nos deu a possibilidade de ter novamente a natureza de Deus em nós restaurada. Nós temos hoje a natureza de Deus restaurada em nós. Por quê? Porque aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, que é o único que pode salvar. Por quê? Porque Jesus nunca pecou. Então, o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz por nós, é o único que tem condições de nos salvar. Então, veja só, através de Adão, a humanidade fracassou. Através de Jesus, Jesus dá triunfo para nós, vitória para a humanidade, através dele, do seu sacrifício na cruz. Então, quando a pessoa tem Jesus, deixa de ser raça de Adão. Nós somos hoje descendentes de Jesus através da fé. Amém? E temos novamente, então, o DNA do Senhor em nós. Esse DNA que Satanás quer corromper, esse DNA que Satanás quer desfazer no ser humano para tirar de vez a imagem e semelhança de Deus. Então, é por isso que nós temos que entender a necessidade de ter Jesus como nosso Salvador, o último Adão. Jesus, ele é homem e é Deus. Adão era homem, apenas homem, criado por Deus. Mas Jesus é Deus que se fez homem para vir restaurar para nós o que Adão tinha jogado fora. Então, por isso Jesus é chamado de último Adão, porque o primeiro Adão pecou, o último Adão nunca pecou. Então, Jesus nunca pecou. Então, Jesus veio cumprir o que Adão falhou. Adão falhou na prova. Veja só, tem até uma maneira de falar por aí no meio cristão que diz assim, Adão pecou no paraíso, né?
E Jesus venceu no deserto. Jesus não pecou, ele foi tentado, mas não pecou. Então Jesus nunca pecou. Ele foi provado, ele foi tentado, mas ele nunca pecou. Então, através dele e nele, Deus criou ou começou de novo essa nova criação que ele tinha feito para ser Adão, para sempre sem pecado. Mas como o pecado entrou, então saiu de nós aquela pureza, aquela santidade, aquela beleza que Deus deu para Adão. Porque nós sabemos, né, não vou estar entrando nesse detalhe, mas só comentar o seguinte: nós sabemos que antes de Adão e Eva pecar, eles estavam nus no jardim e não se envergonhavam. Por quê? Porque eles não enxergavam um a nudez do outro. Porque a roupa que eles tinham era uma roupa espiritual. Então era uma roupagem espiritual, uma cobertura divina sobre o corpo deles. Então eles não enxergavam que eles estavam nus. No momento que eles pecaram, primeiro Eva e depois Adão, e um detalhe, Adão pecou porque quis. Tá, irmãos? Muita gente culpa Eva. Mas a Bíblia não fala o pecado de Eva, a Bíblia fala o pecado de Adão. Ele era o responsável. Se Adão não tivesse pecado, Deus teria dado uma solução para aquela Eva que pecou. E aí a raça humana não estaria no pecado, porque nós somos descendentes do Adão, o primeiro homem. Então Deus teria dado uma condição, sei lá, um livramento, Deus faria alguma coisa para Eva, para livrá-la do pecado. Não sei o que poderia ter sido, mas Deus daria um jeito. Mas no momento que Adão concordou e pecou, então o pecado, a morte entrou na raça humana. Então a responsabilidade era de Adão e ele pecou. Então quando ele pecou, ele desobedeceu, ele trouxe maldição sobre ele mesmo, sobre a terra e sobre toda a humanidade. Ele trouxe vergonha, ele trouxe dor, ele trouxe tudo de ruim para todo ser humano que a partir dele fosse nascer. Então muitas pessoas dizem assim: mas o que tem a ver? Adão pecou, eu não. Por que Deus vai cobrar de mim uma coisa que eu não fiz? Tem gente que diz isso. Mas nós somos descendentes dele. Então, a partir do pecado dele, todos que vieram já nasceram pecadores. Por isso a necessidade de aceitar Jesus como Salvador. Porque também tem pessoas que dizem assim: eu sirvo a Jesus desde que eu nasci. Não é verdade, é mentira isso. Porque para servir a Jesus você tem que ter esse conhecimento de que o homem pecou e que para você poder ser salvo agora você precisa aceitar o sacrifício de Jesus que foi feito na cruz, para que você possa receber de Deus novamente aquela bênção maravilhosa de poder viver eternamente. Amém, meus irmãos? Então, por isso a necessidade de aceitar Jesus. Não é simplesmente conversa de igreja, conversa de pastor, porque tem que aceitar Jesus. Não, a palavra do Senhor nos diz isso. Quando você aceita Jesus como teu Salvador, você sai, você não deixa de ser humano e ser descendente de Adão. Você continua sendo descendência de Adão, só que agora você é descendência também do último Adão, Jesus, que nunca pecou. Aí então nós temos chance de salvação em Jesus, porque aceitamos o plano de salvação que Deus enviou para nós, Jesus Cristo. Amém? Olha só, então o último Adão, que é Jesus, nunca pecou. Adão pecou, Jesus nunca pecou. O primeiro Adão desobedeceu, Jesus obedeceu. O primeiro Adão trouxe maldição para todos. O último Adão, que é Jesus, trouxe salvação para todos. Por isso a necessidade de aceitá-lo. O primeiro Adão trouxe vergonha para todos nós. Tanto que quando eles pecaram, aquela roupa linda espiritual que eles tinham sobre si, que eles não enxergavam estar nus, saiu. E aí eles enxergaram a sua nudez e foram se tapar com folhas de figueira.
Então o pecado tirou deles na hora aquela inocência que eles olhavam, mas não viam maldade. Eles não enxergavam o pecado, porque não tinha pecado ainda. Mas eles não enxergavam malícia, eles não eram maliciosos. Então, a partir disso, que eles pecaram, eles perderam aquela roupa espiritual. E essa roupa espiritual nós recebemos quando aceitamos Jesus. Ainda não a temos aqui, ainda precisamos dessas roupas materiais. Mas no momento que nós formos para a presença de Deus, ou na morte, ou no arrebatamento, nós vamos receber novamente essa roupagem espiritual. Os salvos, só os salvos. Os não salvos não vão receber roupa espiritual, vão receber perdição eterna. Então veja só, Jesus veio para salvar. Então por isso a necessidade de aceitar Jesus como Salvador. Então, o primeiro Adão fez tudo de errado. O último Adão fez tudo certinho. Para que nós pudéssemos hoje ter uma vida de acordo com a sua palavra. Para que nós pudéssemos hoje, então, ter esperança na salvação e sabermos, que a nossa salvação está garantida. Se você crê em Jesus, tem pessoa que diz assim, eu não sei se eu sou salvo. Tenha certeza que você é salvo. Se você aceitou o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, se você vive para Ele, tem um detalhe, viver para Ele ou viver brincando de servir a Ele, aí não tem conversa com Deus, Mas se você realmente vive para Deus, você é salvo. Porque nós não somos salvos pelas nossas obras. Pelas nossas obras nós estaríamos caminhando diretamente para o inferno. Porque tudo que nós fazemos, por melhor que seja a nossa intenção, não pode nos salvar. As nossas obras não podem nos salvar. Temos que ter boas obras, sim, porque somos salvos. Mas não devemos fazer boas obras para ser salvos. Infelizmente, as pessoas espíritas fazem isso. Eles acham que vão ser salvos pelas boas obras que eles fazem. E aí eles ajudam muitas pessoas. Está sendo bom o que eles estão fazendo? Estão ajudando pessoas. Mas eles não vão ser salvos por isso. E eles acreditam nisso, que eles vão ser salvos pelas suas obras. E não, as nossas obras nos levariam diretamente para o inferno. Porque só Jesus pode salvar. Por quê? Porque Ele nunca pecou. Porque Ele não teve o seu sangue, o seu DNA corrompido. Então Ele é o único que pode nos salvar. Então essa é a necessidade de ter Jesus como Salvador. Olha só, a primeira Eva, vamos chamar assim, a primeira Eva, ela foi tirada do lado do primeiro Adão, de um fio de costela, enquanto Adão dormia. Então, todos também conhecem essa história. A história da criação, no início de Gênesis, ali é bem conhecida. Mesmo que não seja cristão, mas a pessoa tem um conhecimento a respeito. Então, a primeira Eva, Deus criou a partir da costela de Adão. Deus fez cair um sono pesado em Adão, então Deus deu uma anestesia em Adão, E Adão dormiu profundamente. E quando ele acordou, então lá estava já a Eva, que Deus tinha tirado do lado de Adão. E o último Adão? O último Adão, que é Jesus, Adão dormiu para que a primeira Eva pudesse ser criada. A segunda, podemos dizer assim, Eva, entre aspas, mas que nós chamamos de igreja, ela foi tirada do lado de Jesus, enquanto ele estava bem acordado e sofrendo na cruz. Estão vendo a diferença? Então, olha só. A primeira Eva, Adão dormiu, quando ele acordou, ela já estava lá. Ele não sofreu para isso. Ele não teve sofrimento algum, Deus anestesiou ele. Mas a igreja, que aqui no contexto, eu estou chamando de segunda Eva, mas que na realidade é só para o nosso entendimento, a igreja, então, ela foi tirada do lado do último Adão
que é Jesus, enquanto ele estava sofrendo na cruz e bem acordado. Então estão vendo a importância que Jesus dá para nós, igreja? Enquanto a igreja nascia, Jesus sofria. Enquanto Eva nascia ou foi criada, Adão dormia. Não sentia dor alguma. Mas Jesus sofreu por nós. Amém, irmãos? Como nós muitas vezes somos ingratos e deixamos de agradecer a Jesus pelo que ele fez. Jesus estava sofrendo na cruz para que hoje nós pudéssemos estar aqui, como igreja dele, como sua noiva. E quando eu digo igreja, eu não estou falando, né? Vocês sabem, da quadrangular, da Assembleia de Deus, do prédio físico aqui, não. Não estou falando desse tipo de igreja, estou falando da igreja salvos. Aqueles que aceitaram a Jesus, aceitaram o último Adão e agora já têm condições então de dizer, estou caminhando para o céu. Porque Jesus me gerou na cruz. Amém, meus irmãos? Entendido isso? Como a palavra de Deus é maravilhosa, né? Às vezes tem detalhes que nós não observamos. Quem sabe você nunca tinha parado para pensar nisso. A Eva, né, a primeira Eva, ela nasceu, ou melhor, desculpe, não é a palavra nasceu, foi criada, porque ela não nasceu, ela foi criada, por Deus, tirada do lado do Adão. Ela não sentiu dor e nem o Adão. Ele estava anestesiado. Mas a igreja, salvos, Jesus sofria para que nós pudéssemos nascer. E hoje, então, ele quer nos dar o melhor. E o melhor de Deus, quando a gente fala o melhor de Deus está por vir, é no sentido de chegarmos na glória, de Jesus vir nos buscar, de Jesus vir nos arrebatar. Mas o melhor de Deus, Deus já deu para nós na cruz, que foi Jesus. Estão entendendo isso, irmãos? Então a gente fala, a vida tem problemas, tem dificuldades, principalmente agora, né, em toda essa situação difícil. Mas a gente diz, calma, Jesus está vindo nos buscar. Vai ficar melhor. Então o melhor de Deus está por vir. Por quê? Porque Jesus está por vir. Mas se nós pararmos para pensar um pouquinho, Deus já deu o seu melhor, quando Ele deu Jesus para morrer na cruz por nós. Então o melhor de Deus já veio, que é Jesus. Nós falamos assim, nos referimos assim, não é pecado você dizer, Jesus está voltando, vai ficar melhor? Claro que vai, graças a Deus. Mas o melhor de Deus Ele já deu para nós, que foi o seu Filho para morrer por nós na cruz. Entendido isso, meus amados? Amém? Então, olhe só. A partir do último Adão, nós recebemos condições de sermos chamados de igreja de Cristo, de noiva de Cristo, e de sermos salvos. Ah, pastora, mas então aqueles personagens lá do Velho Testamento que Jesus ainda não tinha vindo, eles se perderam todos? Não. Porque aqueles que morreram crendo no Messias que viria, foram salvos. Então eles não conheceram Jesus, mas eles criam que um dia Ele ia vir. Eles não chamavam de Jesus. Você pode ver que no Velho Testamento, eles não chamavam Jesus de Jesus. Eles chamavam de um Messias que virá. Mas eles criam, então, na chegada de Jesus. Quer dizer, quando Jesus viria para nascer por nós como um homem e chegaria à morte de cruz e ressuscitaria. Então, aqueles do Antigo Testamento que morreram crendo no Messias que viria, foram salvos? Com certeza. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José, os profetas todos, e até aqueles que não tiveram nenhuma evidência bíblica, mas que faziam parte do povo de Deus e que creram que o Messias viria,
estão salvos nesse momento. Estão no paraíso, esperando o dia da ressurreição. Então, quem crê em Jesus, o que a Bíblia diz? Será salvo. Não importa se era do Antigo Testamento, não conhecia Jesus como Jesus, apenas como Messias, mas criam que o Messias viria, foram salvos. E estão esperando o dia da ressurreição. Quando vai ser esse dia da ressurreição? O dia do arrebatamento da igreja. O dia que o Senhor Jesus vir nos buscar. E nós que estamos vivos ainda, então vamos participar desse momento do arrebatamento, se estivermos aqui vivos ainda, sem passar pela morte. E aí não vamos precisar ressuscitar, porque não morremos. Apenas seremos transformados. Receberemos o espiritual em cima do natural. Aqui, no versículo que nós lemos, 46, diz assim: mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O que quer dizer? Que nós temos que nascer como natural, seres humanos, homens, mulheres, pecadoras, né? E depois nos tornamos espirituais, então, se aceitarmos a Jesus como Salvador. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então veja só, o primeiro homem formado da terra, Adão, é terreno. Aqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus como Salvador, ainda são terrenos. São descendentes de Adão. São descendentes de Adão, literalmente. Nós descendemos dele, mas fomos então tirados do reino terreno e levados para o reino espiritual através de Jesus. Então diz aqui, o segundo homem é do céu, Jesus. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Quer dizer, não tem Jesus ainda, continua sendo descendente de Adão, pecador, terreno, natural. Aquela pessoa que ainda não tem salvação. Que devemos orar, né? Para que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Mas até a pessoa se converter, então ainda é terreno. Ainda é só descendente de Adão. E daí continua ali, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, Jesus, o último Adão, tais também os celestiais. O que quer dizer isso? Se nós nascemos de Jesus, nós somos já celestiais. Nós estamos aqui ainda nessa vida. Mas a palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo nos diz, que nós já estamos assentados na glória com o Senhor. Então nós ainda estamos aqui, no nosso físico, mas nós não fazemos mais parte desse mundo terreno. Então nós somos cidadãos do céu, nós já estamos na glória com o Senhor, quando falamos no sentido espiritual. Por quê? Porque o lugarzinho que Jesus conquistou para nós na glória, está lá nos esperando. Amém? Ainda estamos aqui, mas olhando pelo lado espiritual, nós já estamos assentados com Jesus na glória. Quer dizer isso, reinando com Jesus, para todo sempre na eternidade. Amém? E ali continua ainda, no 49, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, Adão, devemos trazer também a imagem do celestial, Jesus. Então, que imagem você tem trazido em você, meu irmão? A imagem do Adão terreno? Ou a imagem do último Adão, que é celestial, que é Jesus, que veio do céu, que nunca pecou, que matou a morte para nós na cruz? Olha como Jesus é poderoso, ele matou a morte. Pastora, mas as pessoas ainda estão morrendo. Claro, mas a Bíblia diz que o último inimigo, fala lá no Apocalipse, o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas vai chegar o momento, depois que passar então o arrebatamento, julgamentos, aí a morte vai ser lançada também no inferno. E daí nunca ninguém mais morre, os salvos. Os que não aceitaram Jesus vão morrer eternamente, não serem destruídos, mas vão estar separados de Deus. Então é uma morte eterna. Separados de Deus em sofrimento por toda a eternidade no inferno. Então olha só, qual é a imagem que nós estamos trazendo em nós? A imagem de Jesus
ou a imagem de Adão, terreno. Sabe o que é que nós temos que fazer, irmãos? Matar o Adão. Todos os dias, nós temos que matar o Adão que existe dentro de nós. Por favor, se você conhece algum homem aí chamado Adão, não vá lá querer matar o Adão, tá? Não é nada disso que eu estou falando. Mas no sentido simbólico, né? É a palavra que eu estou falando aqui. Mate o Adão que existe dentro de você todos os dias. Como assim? Aquilo que o Adão nos deixou como herança, que é o pecado, que é a maldade, que é o ódio, que é o rancor, que é a vingança, tudo isso veio de Adão através do pecado dele. E isso tudo quer se manifestar em você e em mim, pode ter certeza, todos os dias. Então, todos os dias da tua vida, o Adão vai querer se manifestar em você. O Adão vai querer mandar na tua alma. O Adão vai querer mandar na tua vida. Então, o que é que você tem que fazer? Mate o Adão todo dia. Coitado dos Adão por aí, né? Não vá fazer mal contra nenhum Adão, por favor. Mas o Adão que tenta fazer você se afastar de Deus. Entendido isso, irmãos? Amém? E matando esse Adão, nós vamos estar dando condições de que o último Adão, que é Jesus, fique mais presente no nosso coração. Amém? Como assim? Porque Jesus só tem coisa boa para nos dar. Então, se nós recebermos o exemplo de Jesus em nós, nós só vamos transmitir coisas boas para os outros também. Agora, se nós estivermos todos os dias ressuscitando o Adão dentro de nós, nós vamos sofrer e vamos fazer os outros sofrerem também. Quando Nicodemos foi falar com Jesus e Jesus disse assim: Nicodemos, você tem que nascer de novo. O Nicodemos disse assim: mas como posso eu entrar de novo no ventre da minha mãe para nascer outra vez? E aí o que é que Jesus disse? Não é esse tipo de nascimento, né? Não estou usando as palavras aqui que está escrito na Bíblia, mas é o mesmo sentido. Jesus disse assim: não é isso, Nicodemos. Eu imagino assim, sabe, irmãos, quando eu leio a Bíblia, eu imagino Jesus falando com carinho, com aquela docilidade dele, assim, falando com as pessoas, porque às vezes a gente lê a Bíblia e pensa: Jesus falou isso. Mas quando você lê a Bíblia, imagine um Jesus doce, amoroso, querido, amado, porque ele é assim ainda hoje e sempre será. Então, com certeza, Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, não estou falando desse tipo de nascimento, homem. Eu estou falando do novo nascimento. Você tem que nascer da água e do Espírito. O que é isso? Nascer dele, Jesus Cristo. Então, se Nicodemos conseguisse, ou se qualquer outra pessoa conseguisse de novo entrar no ventre materno e nascer de novo, continuaria sendo terreno como Adão, porque nasceu de uma pessoa pecadora. Então, nós temos que nascer de Jesus, o novo nascimento. Por isso, Jesus disse: Nicodemos é um novo nascimento. Amém, irmãos? Então, ficou entendido isso? Quem é o último Adão? O Senhor Jesus. O primeiro Adão? O Adão. O Adão, que tem tanta gente que diz que quando chegar na glória quer dar uma surra no Adão. Não pode fazer isso, lá nem vai ter lugar para isso, né? Mas tem muita gente que diz: quando eu ver o Adão. Não tem isso, irmãos. E Adão, com certeza, Adão e Eva foram salvos, né? Então, um dia nós vamos conhecer Adão e Eva. Mas lá não vai ter lugar para isso, mesmo porque quando chegarmos lá, já não vai ter esse rancor, essa mágoa. Não podemos ter isso nem aqui, do que imagine lá, né? Então, com certeza, quando nós conhecermos Adão, ele vai ter uma explicação. Sei lá, o que ele vai dizer para nós? Não imagino. Mas não vamos brigar com o Adão, não. Porque se Deus, que é Deus, perdoou, por que nós, pecadores, não vamos também perdoar pelos que eles fizeram, né? E algumas pessoas dizem: mas se fosse eu lá no lugar do Adão, eu nunca teria pecado. Será? Às vezes teria feito coisa até pior, né? Então nós não podemos julgar.
E Jesus veio então para nos salvar. Então, olha só, novo nascimento, através do último Adão. Se alguém te falar do segundo Adão, você pode dar essa explicação para a pessoa. Ó, não diga segundo Adão, porque aí dá a entender que tem possibilidade de vir o terceiro, o quarto, o quinto. Não existe. Jesus é chamado de último Adão porque não existe outro que possa fazer o que ele fez por nós. Amém, meus irmãos? Ficou entendido então? Acho que é só, né? Ficou entendido? Alguém aqui tinha dúvida sobre quando a Bíblia falava aqui desse último Adão? Tinha dúvida, irmão? Então, ó, o primeiro Adão, o Adão lá do Jardim do Éden, o último Adão, Jesus, o nosso Salvador. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?